Olá, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre algo que chama atenção. É para um setor da sociedade, mas é um grande setor da sociedade que precisa muito do poder público e, infelizmente, está sendo abandonado cada dia mais. Vou mostrar para você, em alguns passos, que nós tivemos um presidente que era o amigo dos autistas, o presidente Jair Bolsonaro, e hoje nós temos na presidência o inimigo dos autistas. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, que você comente os vídeos, que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas e falar para eles de política sim, mas sempre através de um filtro cristão, da nossa fé cristã. Quero começar hoje trazendo um vídeo para você. Em 2020 foi sancionada uma lei do autista, ficou assim conhecida, Lei do Autista. Na verdade, ela leva o nome de Romeu Mion, filho do Marcos Mion. Por quê? Porque o Marcos Mion, historicamente, ele luta pela inclusão do autista na sociedade. Então ele vinha com esse trabalho. Inclusive ele tinha diferenças com o presidente Jair Bolsonaro na época. O Jair Bolsonaro foi aconselhado aí pelo pessoal da sua equipe técnica a vetar uma proposta de lei a não autorizar essa lei do autista. Mas a Michele Bolsonaro, conversando com o Mion, levou ele a conversar com o presidente. Quando o presidente entendeu a importância dessa lei, ele sancionou. E eu mostro para você agora o vídeo do momento em que ele assina, sancionando a lei do autista em 2019. Parabéns aí, presidente. Obrigado. Você está representando milhares e milhares de famílias que estavam se sentindo completamente no escuro, invisíveis. E isso é um grande passo para toda a comunidade autista, é um passo gigante para todas as famílias que batalham há anos. Eu tenho a honra de estar aqui representando o trabalho de todas essas movimentações, instituições que há décadas lutam por um reconhecimento como esse. Obrigado. Não, parabéns pela sua luta. Algumas divergências nós sempre vamos ter, né? Mas como o norte é um primeiro passo. Né? Aí virá, com toda certeza, teremos outras pesquisas, outras formas de reconhecer por parte do poder público essas pessoas. Em a União tendo condições, nós faremos de tudo para atender. O autismo é uma causa complicada, diferente, como a gente já conversou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, ter a atenção do governo, ter a atenção de vocês, é uma vitória assim, sem precedentes. Saber que a gente tem a porta aberta para poder ver uma atitude que começa a ser tomada, conversar sobre todas as outras ideias e que a gente tem, exatamente como você falou, para continuar reconhecendo e representando esse povo. Hoje é um dia de vitória para a comunidade autista, sem dúvida. Como eu te disse, você entendeu aí, acredito eu, né, a importância dessa lei, e nesse momento, junto com o Marcos Mion, foi assinado o contrato, a lei. Eu trago para você algumas fotografias agora, você está vendo aí comigo, a alegria do presidente, inclusive, quando ele entendeu. E no final, aí, onde ele pega na mão do Marcos Mion, ele está dizendo, nós temos nossas diferenças, que realmente eles tinham, mas vamos tentar ajudar essa classe, essas pessoas que tanto precisam. O que está acontecendo agora? Nós tivemos um passo que foi dado pelo governo federal, e o pior é que esse passo ele já desenha o próximo, ele já está deixando claro o próximo. E esse próximo passo, ele vai trazer muitos problemas para as famílias que têm um filho autista. Hoje, os autistas têm o direito a serem acompanhados, a prioridade em questão de remédios, de acompanhamento. Eles conseguem passar filas aí no Sistema Único de Saúde, também no sistema da Previdência, né, pelo problema que eles têm. O Brasil teria vários centros de autistas, tem um em Balneário Camboriú, que foi inaugurado há pouco tempo atrás, e havia a intenção de criar muitos outros para auxiliar, né, principalmente as mães, que é quem mais sofrem com os filhos autistas. Porém, foi vetado na LDO o dinheiro para esses centros. Então, a partir da caneta do Lula, esses centros não saem mais. Infelizmente, não saem mais. Eu vou trazer para você algumas reportagens que tentam explicar isso, o porquê esses centros não sairão mais. Acompanhe comigo aqui, olha, Correio Brasiliense, né, trazendo aqui os porquês, segundo o governo, para bloquear essa questão desse auxílio, desses centros que auxiliavam mais do que as crianças com autismo, principalmente as mães, né? Você acompanha comigo aqui, matéria do Correio Brasiliense, entenda veto de Lula aos centros que acolhem autistas. O presidente vetou na LDO medidas que delegariam
ao Executivo a manutenção de centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista, né? Essa matéria é de ontem, do dia 23, e ela tenta explicar aqui o inexplicável. Também no caderno de economia da Carta Capital, autismo, e aqui eu já chamo sua atenção, está sendo tudo preparado para o próximo passo, que é pior que esse. Lembra que eu falei lá no início? Presta atenção aqui. A Carta Capital, hoje ela é porta-voz do Lula, né? Ela é o site mais à esquerda que nós temos. E a matéria do caderno de economia diz: autismo e judicialização elevam BPC e desafiam pente fino de Haddad. O governo diz ver um descontrole dos pagamentos nos últimos anos, em especial a partir da pandemia, quando foram suspensos os recadastramentos e as perícias. Chamo tua atenção para essa palavrinha aqui final, perícia. Então, o BPC é o quê? O BPC ele é um benefício de prestação continuada. Ele é parecido com a aposentadoria. A diferença é que ele não tem 13º, por exemplo, coisa assim. Não transfere na morte do detentor do direito, não passa para outra pessoa. Algumas diferenças ele tem, mas é muito parecido. Para o leigo, ele seria a mesma coisa que a aposentadoria, basicamente. O BPC ele é fornecido, e aí eu chamo sua atenção, para pessoas que não têm, que comprovam que não têm a menor condição de viver sem ele. BPC, por exemplo, ele é fornecido para pessoas idosas que não tem ninguém que cuide, ou para pessoas extremamente pobres que não têm como se manter sem o auxílio do governo. Então, para você ter direito a um BPC é muito mais difícil do que você ter direito à aposentadoria. E o autista, a partir da lei lá que o Bolsonaro sancionou, o autista ele tem direito ao BPC. A mãe do autista, ela tem o BPC e ela pode ficar em casa cuidando do filho. E isso é que está ameaçado. E parece até que não é só uma ameaça, que isso é um aviso. Porque vem um pente fino aí e esse pente fino ele vai derrubar principalmente o BPC. Quer dizer, as pessoas mais carentes, e aí entra o autista, mas não só ele, as pessoas mais carentes, as pessoas que mais dependem do governo, são aquelas que vão ter o benefício descontinuado. Infelizmente, essa é a grande verdade. Carta Capital deixa claro já. No caderno de política do UOL, que é um outro site também muito vinculado ao governo, diz aqui, olha, autismo e judicialização são 60% da alta do BPC para pessoa com deficiência. Entenda o seguinte, quando diz judicialização, é porque normalmente o BPC ele é negado no INSS, e aí você vai na Justiça Federal e o juiz vê lá, ele está enquadrado dentro da lei, o juiz determina que o governo pague. Então, quando fala autismo e judicialização, na verdade, o autismo e a judicialização é a mesma coisa. O autista pede o benefício, ele não recebe, vai ao judiciário, e daí lá no judiciário ele acaba tendo o direito reconhecido. Então, fala-se como se fossem duas coisas, mas é uma coisa só. O que mais que eu tenho aqui para mostrar para você? Deixa eu trazer para você uma reportagem da Folha de São Paulo. Olha o que diz essa reportagem. Acompanhe aqui comigo. Painel, Folha de São Paulo, governo esvazia política de construção de núcleos para autismo, diz o relator da LDO. Lula vetou o dispositivo que previa, neste ano de 2024, o Executivo garantiria a manutenção e funcionamento de centros de referência para pessoas com transtornos do espectro autista. Foi cortado pelo governo. Para a gente entender melhor como tudo isso funciona, deixa eu trazer para você uma reportagem. Essa reportagem ela é da TV Brasil e ela traz explicações, pormenores a respeito da importância da lei do autista e o que ela garante ou não garante, para os beneficiários. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante prioridade no atendimento e facilita a contagem de pessoas que têm autismo no Brasil. A nova lei prevê um cartão de identificação com nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e também o grau de intensidade do transtorno. Com a sanção da Lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar.
O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e, assim, facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parabéns, Mion, parabéns, primeira-dama, bem como a todos aqueles que estiverem envolvidos na criação dessa lei com seu enorme alcance social. Você acompanhou aí? Acredito que você entendeu, né, a importância que tem essa lei. E por último, eu quero mostrar para você um detalhe. Então, o pente fino do seu Luiz Inácio, ele quer garantir uma arrecadação maior para o governo para que ele possa gastar com emendas PIX para parlamentares, pagando a Lei Rouanet, né? Defendendo suas políticas no Congresso e também para a mídia, para que ela possa dizer para você que o governo dele está bom, que está tudo uma maravilha. E aí eu pergunto para você, por que é que ele não mexe aqui? Olha aqui comigo, matéria do Jus Brasil. Juízes, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Poderia colocar o exemplo como senadores, ministro do STF, ex-presidentes da República, mas eu peguei uma classe que é maior, que tem um número maior de beneficiários. Juízes aposentados, olha o custo. Aqui foi feita uma checagem no estado do Espírito Santo, mas é a mesma coisa no Brasil inteiro. E o custo de um juiz aposentado chega a R$184 mil por mês. Um juiz. Você tem ideia de quantos juízes tem no Brasil? Um juiz aposentado, ele chega a R$184 mil por mês. Um BPC é um salário mínimo, hoje 1.412, né? 1.400 e alguma coisa. Quer dizer, o juiz vale mais de 1000 vezes o que uma pessoa com deficiência, com necessidade especial, vale para o governo Lula. Sem falar que o juiz já fez toda a sua carreira, fez seu pé de meia, guardou dinheiro, com certeza tem seu carro, sua casa própria, né? Tem investimentos, mas à vista do governo federal, hoje, um juiz vale mais que 1000 autistas. Essa é a grande verdade, porque o pente fino não vai passar no juiz, vai passar no autista. Outra coisa, o autismo ele não tem cura. Não tem cura. Então, pente fino para quê? Se já foi comprovado que a criança tem autismo, ela não vai se curar. É a mesma coisa de a pessoa não ter uma perna lá que serve benefício e daí volta para provar se a perna não cresceu de novo. Não cresce, né? Não existe isso. Então, a verdade é que o pente fino ele é para derrubar benefícios de pessoas que têm sim direito. Eles bloqueiam o benefício na esperança que a pessoa não vá atrás. E mesmo que a pessoa vá atrás, esse tempo que eles ficam sem pagar, para eles é dinheiro em caixa. Mesmo que depois eles tenham que pagar, né, com os atrasados, ainda assim o tempo que eles não pagam, na cabeça deles é a economia. Esse é o governo que diz que gosta dos pobres. Esse é o governo que diz que gosta das minorias. Esse é o governo inimigo dos autistas. Resta alguma dúvida? Você que é mãe de autista, se você votou, apoiou o Lula, me perdoe, mas você ajudou a chegar nessa situação. O presidente Jair Bolsonaro criou a lei do autista. Presidente amigo dos autistas. Foi assim colocado na época por quem luta, tem batalha aí por essa classe. O presidente Lula é o inimigo dos autistas. Ele derruba os benefícios e volta para aquela época negra, terrível dos autistas, onde a mãe tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho que precisa de cuidados especiais. Infelizmente, é o Brasil que o Lula quer. Não é o Brasil que os mais necessitados precisam, porque esse não é um governo de necessitados. Esse é um governo de quem tem poder, que só pensa em poder. É o governo dos amigos e não dos brasileiros. Um abraço, um beijo no seu coração, compartilhe o vídeo, curta, comente, deixa aí sua opinião. Se tiver pergunta, deixa também, vamos tentar entender de uma forma bem clara e parar com as cortinas de fumaça e mostrar que esse governo está destruindo o Brasil enquanto a gente fica aí pensando nas bobagens do dia a dia que ele coloca na mídia. Um abraço, até o próximo.